Fala, gurizada medonha! Sim, Crítica Gratuita no ar, Marcos voltando de gripe, voltando de São Paulo, voltando a falar sobre o filme que será o mais comentado. Ainda não vi uma movimentação aqui nos canais nacionais, mas o filme já estreou, sim, Talk to Me, fale comigo, o filme da mão medonha. As pessoas resolveram apostar que mexer com os espíritos é uma brincadeira válida, veja só. Mal sabem eles que aqui no Brasil nós já temos o jogo do copo há milhares de anos. Pois bem, vamos lá então. Segundo dos 3 vídeos, esse segundo vídeo aqui, eu vou falar sobre as razões para deixar esse filme ali quietinho e tal, não mexer com ele e tal. As razões são válidas. E eu acho que a primeira delas talvez seja exatamente o ponto da maneira como esse filme foi vendido. Filme adolescente, um bando de adolescente inconsequente, coisa e tal, vão mexer com os espíritos, até aí tudo bem. Eles vão se dar mal. Mas o ponto aqui é, o filme ele é muito mais profundo do que isso, cara. Ele é um filme mais pesado, vamos dizer assim. Então ele não é aquele filme, para quem, e aqui não é uma crítica negativa, para quem assistiu Pânico, por exemplo, e achou que aquilo lá seria o suprassumo do terror. Longe disso, muito longe disso. Essa é a Fatinha. Eu amo essa mulher. Enfim, voltando aqui. O que acontece, gurizada? O filme ele é mais profundo, ou seja, tu não vai ter um filme slasher com jovens correndo, desesperados e tomando atitudes estúpidas e escolhas ruins e morrendo por causa disso. Tudo bem, a escolha ruim foi mexer com os espíritos, mas é muito nítido no filme que eles não tinham noção da proporção da onde eles estavam se metendo. O que isso agrega para que tu não assista o filme? Ele é mais pesado, ele é mais profundo. Ele não é um filme gore, splatter, mega expositivo, que vai ter cérebro voando na tela, ou coisas, aspas, que geram um nojo, né, que algumas pessoas têm com filme gore, splatter, ou mesmo de cinema horror extremo. Mas ele é um filme que ele te perturba exatamente nesse ponto, em como que ele vai te mostrar as consequências do que é brincar com aquilo que não devia ser mexido, digamos assim. E é muito pesado, cara. Ele é muito bem feito nesse sentido. Tu não vai ter diversas mortes, mas as que acontecem, as que estão ali para acontecer, elas são graficamente bem pesadas, o que é um puta de um elogio pro filme, porque ele é muito bem feito, levando em consideração também o seu baixo orçamento. A outra razão para não assistir, muito talvez, e aqui é um talvez muito gigantesco, tá? O filme é um filme de grief, um filme de luto, um filme que vai trabalhar essa questão de como uma pessoa está lidando com uma perda de um ente muito querido. E isso pode ser um gatilho gigantesco para quem passou por uma perda recentemente, seja de um parente, de um amigo, coisa do tipo. Como isso é feito, como isso é trabalhado e como os espíritos vão intervir nessa situação específica, é muito bem feito, novamente. E isso pode ser um pouco complexo para quem ainda está passando por esse momento, que é um momento de dor, de reflexão. Muitas vezes a pessoa se sente culpada por, né, não ter feito isso, não ter feito aquilo, ter feito isso, ter feito aquilo e não ter, de fato, quem sabe até mesmo se despedido daquela pessoa que partiu. E o filme vai trabalhar isso. Tem um momento, um ponto de virada, inclusive, que ele é meio pesado, assim, ele é meio tipo, putz, que merda, pra que essa informação agora, meu Deus do céu? Ah! Pois bem, então é isso. Sendo mega sincero, cara, eu não vejo outras razões para não assistir o filme. É um filme curto, 1h30, 1h35, só vingando com os créditos já. É um filme que tem ótimas atuações, aqui eu já estou falando as razões para assistir tecnicamente, mas eu vou aprofundar mais. Na realidade, uma das principais razões para assistir esse filme ela aprofunda a tal ponto que eu estou pensando em fazer um podcast sobre esse filme, porque é uma ideia muito legal, cara. Ele é um terror um tanto quanto diferenciado do que a gente tem hoje no mainstream. Ele é um terror que, para mim, ele não inovou tanto em relação ao que o Skinamatic e o Dalton Waters fez, que é um terror mais sensitivo, no sentido de mexer com as sensações, né? Tipo, áudio, visual, de gerar um desconforto pelo que ele está te mostrando. Mas aqui é um filme que ele conversa muito com o cinema de terror clássico, que vai te incomodar de uma maneira um pouco mais diferenciada. Eu peguei o exemplo do Pânico porque eu acho que
o Pânico talvez seja um dos filmes mais legais para se começar no terror, porque ele é slasher, ele tem um nível de brutalidade aceitável, mas acima do que a gente tem normalmente em outros filmes, vamos chamar assim, de rede, de mainstream, de cinemas e coisa e tal. Mas aqui ele aprofunda alguns pontos que ele já conversa com um horror um pouco mais refinado, um horror um pouco mais profundo, que pode incomodar essa galera que chega do terror mais convencional e não está preparado para aquilo. E agora, falando aqui, o legal daqui é que não tem roteiro, velho. Tudo na minha cabeça, na hora vem. Eu lembrei de um outro ponto. O filme, e aqui é um outro ponto para talvez tu não assistir. Ele traz elementos de profundidade que não são muito bem explorados. Então, tu tem aqui algumas coisas sendo aprofundadas, só que elas poderiam ser muito mais aprofundadas, e não é o que acontece. E aí tu tem outra parte que tu tem uma personagem que vai conduzir a história, ela tem um nível de aprofundamento, como eu disse, legal, mas poderia ser maior, e outros personagens que simplesmente assim, eles aparecem, falam meia dúzia de coisa, e somem e foda-se. E eu acho que isso é um grande erro, cara, porque fazia muito tempo que eu não assistia um filme em que todos os personagens me interessaram. Eu queria saber um pouco mais de cada um deles, como a mão chegou, quem é aquela pessoa, de onde é que ele conseguiu saber essa regra e interagir com isso e fazer aquilo outro, por que esse personagem não interage tanto com aquele outro. Então assim, nós temos alguns elementos ali que poderiam ter sido melhor aproveitados. Beleza, gurizada medonha? Vou encerrando o vídeo por aqui, mas acima de tudo, cara, esse é um vídeo que eu gravo por causa do nosso especial do horror gratuito, em que um filme é destrinchado em 3 vídeos. Mas de maneira nenhuma, cara, um filme que eu dei 9, 9,5, tu tem que deixar de assistir, muito pelo contrário. Só que aqui eu aprofundo um pouco mais, tentando evitar o máximo spoilers, das razões lá que eu apresentei no primeiro vídeo para a nota 9, 9,5, e aí aqui corroboro o porquê que não é um filme nota 10, e aí na semana que vem, que eu estarei de volta, de fato, a Brasília, meu corpo está aqui, mas a minha mente ainda está em São Paulo, eu estou muito cansado, vocês não têm ideia. Eu faço o vídeo com as razões para sim dar a sua chance, investir os seus 50, 60, nem sei quanto está ingresso no cinema, mas investir uma grana considerável aí neste que é um dos melhores filmes de terror, sem sombra de dúvida, de 2023, quiçá dos últimos anos, beleza? É isso então, gurizada medonha, muito obrigado, beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!